Estamos iniciando assim mais um satsang. Quem tiver curiosidade de assistir aos nossos satsangs passados, eles estão todos disponíveis, tanto em podcast como no YouTube. Então é só colocar Maragosanga e buscar que vocês encontrarão os nossos satsangs passados. A gente fez o último satsang em meados de dezembro, depois tivemos o Natal e o Ano Novo, né? Demos uma interrupção e acertamos de retornar hoje, no dia 18 de janeiro. E o tema de hoje é sobre amor próprio, né? E autoestima, que são dois termos que se confundem e que a gente tem uma certa dificuldade de compreender, e a razão da nossa dificuldade de compreender o significado de amor próprio e de autoestima, as duas são basicamente a mesma coisa, é difícil para a gente entender o que realmente significa amor próprio, o que é que significa autoestima e como essa expressão ela é confundida no nosso dia a dia. E, curiosamente, antes de nós começarmos o satsang hoje, nós estávamos comentando sobre um post que nós fizemos na Maragosanga, chamando a atenção para o uso dos corpos de mulheres, de corpos femininos nas propagandas, e como isso contribui para banalizar a sacralidade do corpo feminino, para tornar o corpo feminino como um produto, para objetificar o corpo feminino, e claro que isso termina permeando, se embebendo na forma como nós, como sociedade, nos relacionamos e como a mulher é vista e entendida. No momento em que uma propaganda de cerveja vende a cerveja através do corpo da mulher, como se ele fosse um produto, ela está afirmando que o corpo da mulher é um produto a ser consumido da mesma forma que a cerveja também é um produto a ser consumido. E isso termina moldando o nosso comportamento e, claro, retroalimenta, nasce do machismo e retroalimenta esse machismo estrutural. E, curiosamente, essa postagem que a gente fez, ela teve reações muito agressivas pela primeira vez. Eu esperava até que isso fosse acontecer, porque imaginava que teria esse tipo de reação. E a razão para isso talvez seja, e a razão certamente de nós termos postado, é como é difícil nós percebermos esse machismo no nosso dia a dia. Quantas vezes nós já não assistimos uma propaganda de cerveja sem nos darmos conta do quão machista essa propaganda era? Isso me ocorreu de uma forma muito abrupta em um filme que eu assisti, aliás, é um dos eventos que eu narro no livro, Na Arte de Aprender a Ser, em que, após o filme, houve um debate em que as participantes do debate começaram elogiando o filme, mas logo em seguida começaram a dizer que o filme era profundamente machista, e eu não conseguia entender. Como assim machista? Não, o filme não é machista de jeito nenhum. E no momento que elas foram elaborando e explicando por que o filme era machista, eu passei a ver algo que estava na minha frente, mas exatamente porque estava tão exposto à minha frente o tempo inteiro, eu tinha perdido a capacidade de perceber, a sensibilidade de ver. E por isso eu acho que essa postagem sobre o machismo estrutural é tão importante, sabe? Para ajudar a gente a ver coisas que estão escondidas exatamente por estarem expostas demais. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Para que a gente possa entender melhor o que a gente chama de autoestima e amor próprio. Exatamente porque aquilo que a gente chama de amor se contaminou de tal forma que nós não conseguimos mais entender, compreender a palavra amor no seu sentido verdadeiro. Porque amor, a palavra amor,
ela ganhou uma conotação do amor romântico, principalmente nos últimos 3 séculos, né, desde Tristão e Isolda, mas o fato é que a gente confunde hoje amor com apego e é muito difícil a gente perceber essa diferença. Então, aquilo que a gente chama de amor, na verdade, é apego, na imensa maioria das vezes. E aí tem uma história muito interessante, né, sobre um rei e uma rainha, eu já contei, que foram fazer um retiro com Buda, depois de um mês, na volta do retiro, se encontraram, e a rainha olha para o rei e diz, rei, eu tenho uma coisa muito séria, muito grave para lhe dizer. E o rei diz, ai, que coisa boa de ouvir, minha rainha, porque eu também tenho uma coisa muito importante para compartilhar com você depois do retiro. E o que o rei diz para a rainha e vice-versa é que eles descobriram que não se amavam, que estavam juntos já há 20 anos, mas não se amavam. Porque, na verdade, durante todo o tempo que estiveram juntos, o que eles chamavam de amor, na verdade, era usar o outro para sua própria felicidade. Então, amar de verdade não é, portanto, querer ser feliz através do outro, mas querer que o outro seja feliz. Isso é algo muito difícil da gente vivenciar no nosso dia a dia, particularmente em função da forma distorcida como nós passamos a compreender o amor, confundindo o amor com apego. Amor, no seu sentido real, verdadeiro, significa pertencimento. Amar, portanto, alguém verdadeiramente é perceber o nosso pertencimento àquele ser e o pertencimento daquele ser a quem somos. É compreender que não existe separação entre quem eu sou e quem ele é, a partir da compreensão de que nós somos, na verdade, o mesmo ser, brincando de sermos seres diferentes. Esse é o amor verdadeiro, e por isso o amor verdadeiro é incondicional. E somente a partir dessa compreensão, portanto, nós nos tornamos capazes de amar ao próximo como amamos a nós mesmos, que foi o principal ensinamento do Cristo, compreendendo que o próximo somos nós mesmos, sob outras circunstâncias apenas. Mas não é dessa forma que nós compreendemos o amor. Nós compreendemos o amor não como um pertencimento ao outro, no sentido de sermos o mesmo ser, mas no sentido de termos o outro, do outro nos pertencer como um objeto, como um veículo, como um meio para satisfazer as nossas necessidades. Em razão disso, nós buscamos nos nossos relacionamentos pessoas que possam nos completar, como se algo faltasse em nós. Quando, na verdade, deveríamos buscar nos nossos relacionamentos compartilhar o nosso ser com aquele outro ser que também somos nós, embora viva a sua própria individualidade, como individualizadas são todas as folhas de um gigantesco carvalho, embora pertençam ao mesmo carvalho, à mesma árvore. Então nós temos uma visão profundamente equivocada do significado do amor. Nós não entendemos amor como pertencimento. Porque, veja, se nós entendêssemos amor como pertencimento, nós compreenderíamos e nos sentiríamos imensamente felizes na medida em que o outro ser ficasse feliz com algo que vivenciasse. Isso é muito difícil, porque os nossos relacionamentos são contaminados, quase que invariavelmente, pelo medo que nós temos de perder o outro ser, por acharmos que o possuímos e por acharmos que essa posse é o que nos traz a felicidade, de que a nossa felicidade depende do outro, da presença do outro. Então, enquanto nós acharmos que a nossa felicidade depende do outro, nós jamais vamos conseguir ser verdadeiramente felizes, porque vamos sempre acreditar o outro na nossa felicidade. E qualquer movimento que o outro faça, que nós possamos interpretar como se afastando da gente,
nós vamos entrar em pânico, porque achamos que a nossa felicidade está indo embora com o outro, já que depende do outro e não de quem eu sou. Então, para que a gente consiga ser verdadeiramente feliz, nós precisamos primeiro sermos felizes de forma plena com quem somos, reencontrarmos o nosso ser, amarmos de forma plena e incondicional quem nós verdadeiramente somos. Somente a partir daí, dessa completude, nós nos tornamos capazes de amar o outro verdadeiramente, desejando que o outro seja feliz e que o nosso relacionamento possa ser um veículo para que ambos possamos crescer, para que ambos possamos nos libertar cada vez mais e não nos tornarmos prisioneiros um do outro. Que é isso que a gente muitas vezes faz. Então, nós vivemos aprisionados na ilusão de um personagem que nós criamos, do nosso ego, e ao construirmos a nossa relação com outro ser, nós adicionamos mais uma camada nesse casulo, que envolve agora 2 casulos no nosso relacionamento. Ou não é isso que a gente faz muitas vezes, quando a gente constrói um relacionamento e a gente alimenta essa percepção, essa sensação de que agora sou eu e esse outro ser contra o resto do mundo. Ou seja, é como se nós nos encasulássemos, os 2 egos se tornando um ego expandido, e a gente faz a mesma coisa com a nossa família, e a gente faz a mesma coisa com o nosso grupo, com o nosso país, e assim sucessivamente. Então, nós vivemos dentro de um casulo, o casulo do nosso ego, que, na verdade, tem várias dimensões e várias camadas, que nos dão uma sensação de proteção, nos protegem, mas, ao mesmo tempo, nos amedrontam também, pelo medo que nós temos de perder aquilo que nós acreditamos é a razão da nossa felicidade. Então, a nossa liberdade, a nossa libertação só pode ser verdadeiramente alcançada quando nós nos libertamos dessa dependência, quando nós nos compreendemos como parte indivisível de todos os seres, quando nós percebemos que todos os seres são parte de quem somos e que nós somos parte de todos os seres, nos tornando assim capazes de amar todos os seres de forma incondicional, como amamos a nós mesmos também incondicionalmente. Embora isso seja tão difícil de fazer, esse foi talvez o único, se não o único, certamente o principal ensinamento de todos os grandes mestres iluminados. É só parar e pensar. E por que eu digo, esse foi o único, só foi isso que Jesus Cristo ou Buda ensinaram? Não, mas se nós pensarmos com carinho e cuidado, nós vamos ver que todos os outros ensinamentos derivam desse ensinamento primeiro. Que é a única forma de nós conquistarmos verdadeiramente a nossa liberdade, de sermos plenos, compreendendo a nossa verdadeira dimensão, a dimensão do nosso ser liberto do nosso personagem. E aí entra com absoluta pertinência a compreensão do significado de amor próprio. Se nós compreendemos o significado do amor de uma maneira mais ampla, nós vamos entender que amor próprio é a aceitação incondicional de quem somos, em primeiro lugar. É compreendermos que o momento presente, aquilo que nós somos, é uma consequência de tudo que nós vivemos. E, portanto, o momento presente, aquele que sentimos que somos nesse momento, é inevitável e consequência de tudo que nós vivemos. Então, essa aceitação incondicional de quem se é, compreendendo que o que somos é um resultado de tudo que vivemos, e não apenas uma aceitação, mas aceitarmos e reverenciarmos tudo que nós vivemos, tudo aquilo que chamamos de momentos bons e de momentos ruins, que nos trouxeram ao momento que nós estamos hoje, a quem somos hoje, que nos trouxeram a esse satsang nesse momento. Tudo que nós vivemos, nós precisamos, foi necessário que vivêssemos para que pudéssemos hoje estarmos aqui.
Então, tudo aquilo que chamamos de qualidades e de defeitos, na verdade, faz tanto sentido como nós olharmos para as folhas de uma árvore, escolhermos uma determinada folha e afirmarmos, por exemplo, que aquela folha tem defeitos e que tem qualidades, quando na verdade ela simplesmente é uma folha. E o que ela é e a forma e a cor que ela possui é consequência de toda a vida, não apenas da sua própria, mas de toda a árvore a qual ela pertence, da mesma maneira que todos nós. Então, se compreendemos isso, nós ganhamos essa condição de aceitarmos e de reverenciarmos incondicionalmente quem somos, compreendendo a nossa sacralidade, reverenciando a nossa sacralidade. E somente no momento em que nós nos compreendemos como seres sagrados é que nós nos tornamos capazes de reconhecer a sacralidade do outro. Por isso é importante compreendermos quando nós dizemos nós não somos capazes de amar ninguém enquanto nós não amamos a nós mesmos. E essa é uma afirmação muitas vezes mal entendida. Inclusive, Romero, uma pena que o Romerinho não esteja aqui, ele compartilhou um texto que falava exatamente dessa questão de como o amor próprio era mal entendido nesse sentido, dessa necessidade de se amar para depois amar a si mesmo. Eu acho muito difícil de compreender isso, a não ser que nós tenhamos essa compreensão mais ampla do significado do amor. Somente no momento em que eu compreendo a minha dimensão como ser, sendo o próprio universo que se manifesta, que se revela através de mim, é que eu ganho a capacidade de amar o outro ser com a mesma intensidade, de amar o outro como a mim mesmo, compreendendo que o outro sou eu mesmo. Percebe? Sob outras circunstâncias apenas. Então, amar a si mesmo de forma incondicional é também amar ao outro, amar ao próximo de forma incondicional. O que não significa, e aí vem uma outra reflexão extremamente importante, que é uma outra reflexão muito perigosa, e a gente vê muito isso nas religiões judaico-cristãs, a questão do nós não somos seres perfeitos, nós somos imperfeitos. Isso não faz absolutamente nenhum sentido sob essa perspectiva. Nós simplesmente somos. Nós podemos olhar para uma nuvem e achar que essa nuvem é mais ou menos perfeita do que outra? Faz algum sentido esse tipo de raciocínio? É evidente que não. A nuvem simplesmente umas são menores, outras são maiores, umas são mais ou menos entrecortadas, mas não há como se afirmar que uma é mais ou é menos perfeita do que outra, porque as nuvens simplesmente são da mesma forma que nós somos, e somos plenos na dimensão do nosso ser. Portanto, não somos nem perfeitos nem imperfeitos. Então, aprendermos a conjugar o verbo ser na forma intransitiva é nos compreendermos na dimensão do ser e não do nosso personagem. E junto com essa compreensão vem a libertação da régua dos outros. Nós paramos de nos medir pela opinião de quem quer que seja. Percebem? Porque não faz nenhum sentido uma folha de um gigantesco pinheiro se comparar com as outras folhas desse mesmo pinheiro. Ela simplesmente é uma folha, como não faz sentido a raiz enterrada na lama de uma flor de lótus se comparar com a pétala resplandecendo na superfície. A raiz, a flor, são ambas flor de lótus, são ambas a mesma planta, que se manifestam de diferentes maneiras. Todos nós somos o universo se manifestando de diferentes formas. Então, somos sagrados pelo que somos. E simplesmente somos, e por isso, por sermos, não podemos ser nem perfeitos nem imperfeitos, porque apenas somos. Então, compreender a sacralidade do nosso ser, é nos tornarmos plenos. Isso é o significado do amor próprio, verdadeiramente, porque somente plenos em quem somos, através do nosso ser, poderemos ser
realmente livres, libertos da régua dos outros, da opinião dos outros, libertos das nossas próprias réguas, da nossa própria mensuração, aceitando incondicionalmente quem somos, compreendendo e reverenciando a nossa sacralidade e a sacralidade de todos os outros seres. O que não significa, e essa é a última reflexão que eu gostaria de fazer, o que não significa que nós não tenhamos mais o que aprender. Esse é um outro erro comum. E as pessoas dizem, ora, se você diz que você não é perfeito nem imperfeito, você simplesmente é, não temos mais nada o que aprender. Claro que não, nós temos muito o que aprender, a começar por esse aprendizado primeiro, por aprendermos o nosso pertencimento ao universo, a todos os seres, não apenas aos seres humanos, a todos os seres, a aprendermos a nos compreendermos como parte de todos os seres e a nos libertarmos a partir dessa compreensão. E aí entendemos que alguns seres estão mais ou menos imersos, mergulhados na ignorância. Cada um de nós tem o seu nível de consciência, que é consequência de tudo que vivemos. Então, cada um de nós é mais ou menos capaz de causar dor e sofrimento aos outros seres, em razão de vivermos mais ou menos mergulhados na ilusão da nossa individualidade. Cada um de nós é mais ou menos capaz de amar outros seres de forma incondicional, como ama a si mesmo. Isso não nos torna melhores nem piores. Isso simplesmente nos torna diferentes, porque cada um de nós é uma folha nesse gigantesco carvalho que é o próprio universo e que é a vida no universo. E nenhuma dessas folhas é mais ou menos importante do que a outra, da mesma forma que a folha não é mais nem menos importante do que a raiz, do que a flor. São apenas todos partes do mesmo carvalho. Há 4 milhões de anos atrás, nós éramos macacos. Nós nos espancávamos uns aos outros, disputando o território, disputando a fêmea, disputando o alimento, e continuamos a fazer isso ainda hoje. Claro, porque estamos vivenciando um processo de evolução. Há muitos seres humanos ainda profundamente mergulhados nessa herança animal, no animal que nós continuamos a ser. Mas essa compreensão é capaz de nos libertar e nos tornar mais próximos de sermos livres, libertos, vivendo e vivenciando essa realidade, essa existência através do nosso ser e não através do nosso ego e não através desse personagem que construímos. Então, o amor próprio, desenvolvermos o amor próprio é entrarmos em contato com o nosso ser. É restabelecermos a nossa conexão com quem verdadeiramente somos. É compreendermos que todos somos o universo inteiro que se manifesta e que se revela através de cada um de nós. E que, portanto, nós não somos o personagem que construímos com a nossa mente. E a partir da libertação dessa prisão, da libertação dessa ilusão de individualidade, somente a partir dessa libertação nós seremos capazes de nos amarmos de forma plena, para que, nos amando plenamente, sejamos capazes de amar os outros seres também, da mesma forma que amamos a nós mesmos de maneira plena. Então, na verdade, aquilo que a gente chama de amor próprio, ou amor ao outro, nós, ao final desse processo de meditação que nós fizemos nessa avaliação, nós concluímos que, na verdade, amar a si mesmo ou amar ao outro é a mesma coisa, porque o outro sou eu mesmo e eu sou também todos os seres. Por mais difícil que seja compreendermos isso.